Muito bem, nós estamos agora com Adolfo Padilha e vamos comentar os assuntos políticos desta quinta-feira. Adolfo, bem-vindo. Tem algum destaque para hoje? Quero destacar mais uma vez o bom trabalho que o presidente Meikes e toda a equipe lá da Apia estão fazendo, tentando ressuscitar um clube, conseguindo ter sucesso no trabalho que estão empenhados em fazer, mesmo tendo alguns sempre do contra, né? Sempre aqueles que torcem para a coisa ir para trás. E a coisa está indo para frente. E mandar um abraço também pro pessoal da padaria ali, que sempre a gente encontra logo cedinho aqui. O Osmarzinho, o Matheus da São José, o Carlão dos Extintor. Mandar um abraço para todos eles aí. O pessoal do Tênis Clube também fazendo um bom trabalho. Ali hein? no Tênis Clube, outro dia eu disse aqui, né? O Senir, ele é uma revelação, assim, dos últimos tempos, uma grande revelação de administrador de clube, né? Porque o Tênis Clube ressurgiu das cinzas, já vinha numa toada. Quem começou isso, eu sempre gosto de frisar, viu, Eudes? A gente tem que ser justo aqui. Quem começou a quebrar alguns paradigmas no Tênis Clube foi o Pércio Isaac. Depois do Pércio, o pessoal viu que a toada era aquela mesma. O clube não podia ser um clube fechado. E aí veio. E o Senir tá dando um show realmente tá indo muito bem. Muito bem, vamos lá para a nossa pauta de número 1 de hoje. Olha, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o presidente eleito, Gustavo Petro, primeiro presidente de esquerda eleito na Colômbia, na noite de segunda-feira. O mandatário brasileiro seguiu sem parabenizar o vencedor por mais de 24 horas. Adolfo Padilha, e a atitude do presidente? Eu acho que é uma atitude... nós estamos em ano eleitoral. A gente percebe que o Bolsonaro, diferente do que as pessoas dizem, o cara é burro, o cara é muito... Ele tem um time de assunto e ele tem um time para marketing político que é muito aguçado. Ou seria sorte? Eu acho que é time. Eu acho que realmente é preparo e vivência na política e no jogo político. Esse é o discurso dele no sentido de dizer que fazer uma comparação com o que o Lula falou na semana passada sobre os sequestradores do Abílio Diniz. Há de se fazer um registro aqui que as pessoas não podem ter memória curta. Quando aconteceu há 33 anos ou 30 anos atrás o episódio do Abílio Diniz, foi colado no PT porque um dos sequestradores tinha vestimentas do PT e também tinha dito que o partido teria ajudado um deles ficarem estabelecidos, enfim, no país planejando o negócio. E isso politicamente bateu muito pesado. O PT negou isso 30 anos. Aí vem o Lula, numa palestra, e entrega tudo. Então a gente não pode se esquecer disso. E o Bolsonaro fez o jogo dele. Tá vendo lá na Colômbia? A primeira atitude do cara no primeiro discurso, soltar os meninos bandidos. Igualzinho o nosso amigo Lula aqui. E tinha a situação da Dilma também, né? Tinha a situação que tem da Dilma, aquela questão da explosão lá. Exatamente. Então, quer dizer, tá na cara, só não vê. Eu como brasileiro, e não falo aqui como alguém que defende o governo Bolsonaro ou é bolsonarista, eu falo como brasileiro, como pai, como um cara que acorda cedo, que vai trabalhar, paga as contas com uma dificuldade danada. Toda vez que eu ouço o Lula falar, me dá falo assim, que país é esse? Padilha, mas você não acredita, por exemplo, Bolsonaro foi eleito pela maioria da população, maioria de direita, ou não, centro-direita na época, mas você não acha que num caso como esse, ele está representando todo o Brasil, não só a direita, centro-direita? Eu acho que ele... Teria que cumprimentar, pelo menos? Eu acho que ele representa todos os brasileiros, né? Tem os caras da esquerda que infelizmente, como presidente, ele também representa, mas não adianta dialogar. Você acha que adianta ele dialogar com Lula? Você acha que adianta ele dialogar com com Randolfo Rodrigues? Não adianta, ele não vai ter diálogo com esse pessoal. Na posição institucional de presidente, eu acho que seria natural ele cumprimentar a vitória do cara. Mas é o que eu disse no começo, nós estamos no ano eleitoral. Você faria isso ou você faria o discurso que ele fez aqui? Você acha que os eleitores do Bolsonaro preferem esse discurso dizendo, um bandido igual lá, e o outro quer vir pra cá de novo pra ser parceiro do cara? Ou você ia, parabéns pela conquista da vitória? É o jogo da política, é o jogo da eleição. Muito bem, a gente vai na nossa pauta de número 2 desta quinta-feira. Olha, representante das Forças Armadas ficou em silêncio durante a reunião com o TSE. O encontro que foi realizado no começo da semana foi o primeiro da Comissão de Transparência das Eleições. O general Heber Portela, que foi indicado pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Padilha, ficou em silêncio porque ele queria uma reunião particular, né?
Não, ele não queria uma reunião particular. A gente tem que considerar aqui que o Fachin já deu declarações públicas do posicionamento dele, que ele já demonstrou ser contra essa interferência ou essa participação mais direta das Forças Armadas nas eleições, porque eles acreditam que permitindo isso, eu li um artigo muito interessante semana, permitindo isso daria argumentos para o discurso e pelo que o Bolsonaro defende de que realmente o processo eleitoral precisa ser mais fiscalizado. Agora, com isso, se eles colocam as Forças Armadas lá e dão abertura e dão espaço, eles pegam esse discurso do Bolsonaro, essa afirmação do Bolsonaro e fortalece. Então existe todo um jogo político de interesse aí. Eleição tá aí, como eu já disse agora há pouco, eleições é tudo para esse ano. E outra coisa, eu falo isso para quem está nos ouvindo e para quem está nos assistindo nas plataformas. O Fachin, ele é independente como ministro ou ele já tem um lado? O Barroso, ele é independente como ministro ou ele já tem um lado? Alexandre de Moraes, ele é independente como ministro ou ele já tem um lado? Se você fizer uma pesquisa, 90% da população vai dizer que os caras já têm um lado. Isso está mais do que demonstrado, né? Isso já está mais do que demonstrado. A gente teve uma boa notícia ontem que o Congresso Nacional conseguiu colher assinaturas o suficiente para convidar o Moraes e o Barroso para falar sobre esse ativismo judicial na política, sobre essa interferência que o STF está tomando na política. E aqui não é diferente. Veja bem, e ainda o Fachin tem a cara de pau de dizer que vai adotar algumas medidas, que algumas já são adotadas, daquelas que o Exército pediu, mas também que vai adotar algumas medidas para a próxima eleição. Ô, meu amigo, nós não estamos discutindo as próximas eleições. Nós estamos discutindo as eleições agora. Agora que nós queremos essa segurança. Agora nós queremos essa mudança. E para finalizar, eu vou dizer o seguinte. O que faz as pessoas cada vez mais, ou mais pessoas, Eudes, duvidarem ou defenderem que precisa ser mais fiscalizado? Posso falar para você o que faz? O quê? As pesquisas. O sistema. Porque as pessoas não são mais burras. Elas estão percebendo. Quais pesquisas? As pesquisas que são divulgadas pelo consórcio da mídia. Porque não é possível. Onde o cara chega, a gente vê que ele tem uma liderança, que ele tem um apelo. E onde o outro chega? Em lugar nenhum. Ele não sai às ruas. Como é que ele pode estar com 50%? Como é que pode algumas redes de televisão dizer em manchete que o PT estuda ganhar a eleição no primeiro turno? O cara não sai na rua. Então isso faz com que as pessoas entendam o seguinte, tem um sistema por trás disso. Tem um establishing que não quer a continuidade do governo Bolsonaro. Porque isso fica muito evidente quando a mentira é tão desgarrada. Eu já disse, vou dizer sempre, isso aqui é a nossa carta de aforria. Só fica mal informado quem quer. Só fica mal informado quem quer, porque aqui você acha tudo. Você acha mentira, você acha verdade. Mas mais mentira hoje do que o consórcio de imprensa que nós temos que perder as tetas públicas, é impossível, cara. E olha, a Polícia Federal e também o Exército já confirmou que quer participar das eleições e a Polícia Federal ainda deve fazer uma apuração paralela. O que foi estranho nessa comunicação é que, anteriormente, essa comunicação era feita via o próprio sistema do TSE e dessa vez foi feita via um ofício. Tem alguma coisa por trás disso, Adolfo? Olha, a gente sabe que tem, não sei nem se toda a Polícia Federal, o Exército, as Forças Armadas, tem os lados, né? Tem um lado de oposição, tem um lado de posição, ela não é totalmente harmoniosa a categoria, né? E tem aqueles que são favoráveis ao governo, tem aqueles que são contra o governo. Eu acho que existe, sim, uma suspeição muito grande, mas eu volto a repetir, Eudes, porque a gente percebe como os caras estão forçando a barra para colocar um candidato que não sai na rua no páreo, para colocar um candidato que não sai na rua como favorito. Então, a impressão que a gente tem é que se cria uma narrativa para justificar uma possível vitória desse cara. Nós vimos nos Estados Unidos o que aconteceu, que é a maior democracia do mundo. O Biden não saía na rua. E agora está se revelando lá que os votos via correio que foram liberados nas vésperas da eleição fez a diferença. E olha o que os Estados Unidos está passando. Olha como os Estados Unidos está se comportando nessa pandemia. Muita gente reclamando, e todos nós temos direito de reclamar do preço das coisas aqui, mas ainda não está faltando nada. Nos Estados Unidos já falta na prateleira, falta na farmácia, falta automóvel e falta até combustível. Então, essa construção que eles estão forçando demais a barra, de colocar um cara que não pode sair na rua. Outro dia, a última reunião desse cara, essa semana agora, com a equipe para fazer as metas do PT, deu confusão. Suplicy brigou.
Entrou um cara chamando o Lula de corrupto, perguntando pro Alckmin no meio de todo mundo, um cara que é deputado pelo Podemos, dizendo se o Alckmin vai voltar na cena do crime. Aquilo lá é o governo que vai ser um pseudo governo do PT com o Alckmin, é aquela zona que vocês viram ali. É um querendo comer o outro, velho. E o Brasil não pode voltar para trás, o Brasil tem que ir para frente. Pauta de número 3 de hoje, o Congresso quer taxar a exportação de petróleo para conter reajuste dos preços dos combustíveis. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também anunciou que os parlamentares vão aprovar uma proposta para dobrar o imposto sobre o lucro da Petrobras. Adolfo Padilha, será que tem jeito isso aí? O regulamento, é importante a gente dizer o seguinte, a regra e os procedimentos, o que regula hoje os atos administrativos da Petrobras foi mudado em 2016, com o governo Temer. Justamente foi uma barra de segurança que eles acharam naquele momento para impedir os escândalos que aconteceu no governo do PT, né? A roubalheira que aconteceu no governo do PT. Com isso, fez com que o executivo, mesmo ele sendo majoritário, tem umas pessoas que gostam de viajar numa narrativa, o governo pede para abrir CPI numa empresa que ele é majoritário. Ele é majoritário, mas hoje ele não tem mais domínio de mando, apesar de ter o domínio de nomeações. Hoje a Petrobras tem que seguir um critério baseado em valores internacionais. Agora, quando você fala, veja bem, quando alguns dizem que é mais um tiro no pé, eu digo que é mais um tiro certeiro. Hoje está todo mundo reclamando do preço da gasolina. Hoje, cada 10 pessoas que você conversa na rua, já não é o mesmo comentário de 15 dias atrás. Pode fazer essa pesquisa. Quando você conversava 15 dias atrás, as pessoas falavam assim, pô, Bolsonaro precisa baixar o preço do combustível. Hoje, se você sair na rua, o pessoal fala assim, pô, o Bolsonaro tem que fechar essa porra dessa Petrobras. Os caras tão loucos. Claro, olha como esse cara tem um time. É o que eu falo pra você. Se ele faz isso de propósito, eu dizer, ele é gênio. Ele é gênio, se ele faz essa jogada de propósito. O que acontece? Mais uma vez, o presidente, ele mexe numa ferida e ele corre muito risco, né, cara? Ele anda na linha do perigo mesmo. Porque uma CPI, todo mundo sabe como ela começa, mas não sabe como ela termina, né? As nomeações do conselho do presidente é do executivo. Só que ele abre uma... Como que a oposição vai ser contra uma CPI que apura por que a gasolina tá tão cara? Mesmo sabendo que o beneficiado disso é o presidente, porque ele que provocou isso. Então, antes que alguém saísse com isso, ele saiu na frente, Eudes. Então, você entende esse time que eu falo que esse cara tem? Que se for proposital, ele é gênio. Ele é um cara, o Duda Mendonça da atualidade no marketing político. Agora, se é intuição, se é sorte, porque virou. Você sai na rua hoje, as pessoas entendem que o preço da gasolina está caro porque a Petrobras tem uma determinação que nem o presidente pode interferir, que se baseia no preço internacional. Agora, qual é o lado bom de tudo isso? Já se levantou, ontem já se falava que tem salários na Petrobras de 2 milhões de reais. Que os caras têm jato executivo, mas não é esse jatinho que a gente costuma ver por aí, não. São jatos globais, que saem daqui do Brasil e vai até a Europa. Um tiro só. São os Globostar, né? São os Global, né? Que fala. À disposição. Tem tickets que não chega 10 vezes maiores do que a média dos Marajá do judiciário brasileiro, por exemplo, do legislativo brasileiro, do executivo, enfim. Então já começou a se descobrir que o custo da Petrobras operacional com dividendos... a Petrobras tem uma reserva de dividendos de 200 bilhões. Sabe o que é reserva de dividendos? Significa o seguinte, eles estão guardando, se daqui 1 ano, 2 anos, não der o dividendos que era para dar, eles pegam daquela reserva. Cara, o mundo em crise, o mundo em guerra, lá do lado de lá, economia estraçalhada, países como os Estados Unidos, que eu citei aqui, passando dificuldades econômicas tremendas, Alemanha, Itália, França, Japão, né? A própria Rússia, e os caras continuam no mesmo padrão, não dá, né? Que país é esse? Tem que mudar. Então eu acho que o Bolsonaro vai, mais uma vez, fazer essa turma que fala que ele deu um tiro no pé e engolir a língua.